Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Leilson, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Eu vou falar a respeito da primeira lição do segundo trimestre de jovens. Então eu já peço a você que, se não for inscrito no meu canal, já se inscreva aí para não perder nenhum vídeo que será lançado. Esse trimestre nós iremos tratar a respeito da lição dos jovens e também terá outros vídeos que serão pertinentes para a vida cristã. Enquanto eu falo, eu vou ficar olhando para o lado, porque aqui está o meu notebook. Então, tá aqui alguns resumos que eu fiz, alguns estudos, e eu vou ficar olhando para aqui. Então, se eu olhar para o lado é por causa disso. Então, vamos lá para o que interessa, que é a lição de número 1 do segundo trimestre, a lição de jovens. Pois bem, na lição do trimestre passado, nós estudamos a respeito de sermos separados do mundo. E hoje nós vamos estudar, nesse trimestre, nós iremos estudar a respeito sobre encorajamento e como alcançar uma vida cristã feliz e perfeita diante de Deus. E essa lição ela vai se tratar baseada no livro de Salmos. Então, nada mais justo do que iniciarmos o trimestre abordando alguns conceitos e aprendendo sobre o livro de Salmos. Então, é justamente isso que a primeira lição vai tratar. Ela vai falar a respeito do livro de Salmos, de alguns conceitos, das suas autorias e dos principais temas que esses livros tratam. E o que é mais interessante é a relação do livro de Salmos com Jesus e a igreja primitiva e como esse livro ele é importante e traz significados de adoração muito fortes para as nossas vidas hoje. O livro de Salmos é um livro que é muito conhecido na igreja, tá? É o Inário de Israel, como nós chamamos, e também ele é um dos livros mais lidos dentro da igreja, porque é um livro que traz uma mensagem de conforto, uma mensagem de paz, e os seus versos, trazem reconforto para as nossas almas. Então, muito bem, vamos iniciar a lição. Os objetivos das lições serão ver que o livro de Salmos é um livro que fala ao nosso coração, também explicar a composição do livro de Salmos, quem o escreveu, como ele é dividido, a data da sua autoria e relacionar os principais temas que o livro de Salmos vai tratar. Para esta lição, o texto bíblico vai estar lá em Lucas capítulo 24, do versículo 44 ao 49. Aí vai discorrer a respeito da leitura bíblica em classe, tá? O texto bíblico que vai fundamentar basicamente a lição. E eu só quero ler aqui o primeiro capítulo, o primeiro versículo, na verdade, do capítulo 24 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse quando, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então é esse primeiro versículo aqui que vamos nos basear para estudarmos e fazer uma relação entre o livro de Salmos com a vida de Jesus e principalmente com a vida de dedicação e de adoração a Deus. Pois bem, para introduzirmos a lição de maneira geral, é importante destacar que nesse trimestre, como já foi dito, vamos estudar a respeito do livro de Salmos e algumas porções, claro, porque o livro de Salmos é extenso, mas vamos estudar algumas porções desse livro e entender e ver como essas belas expressões, como esses belos hinos foram inspirados por Deus e como eles trazem alguns ensinamentos para as nossas vidas. É importante dizer que esse livro ele é um dos mais importantes quando se fala de literatura sapienses, que é o livro de Salmos. Ele está dentro dessa categoria dos livros de sabedorias ou os livros de sapiens, os livros de sábios. Então, do Antigo Testamento ele está dentro dessa categoria dos livros de sabedorias e ele é um dos livros que foi inspirado também pelo Espírito Santo e um dos mais belos do Antigo Testamento. Então, com isso também nós iremos focar em alguns temas importantes deste livro e iremos abordá-los durante esse trimestre todo, ok? Só para deixarmos claro, os livros de Salmos eles são como orações e louvores inspirados pelo Espírito Santo.
Eles foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma do ser humano em relação a Deus. Muitos dos salmos eles foram escritos como orações a Deus, como expressões de confiança, amor, adoração, ação de graças, louvor e anelo por uma maior comunhão com Deus. Então, já entendemos aqui que o livro de Salmos ele é muito importante, principalmente para a vida devocional, quando entendemos de maneira geral o seu contexto. Também o livro de Salmos ele foi escrito como uma oração de expressão de desânimo, intensa aflição, de medo, de ansiedade, de humilhação e clamor por livramento, cura, tá? E entre outras situações de desânimos, de calamidades na vida das pessoas que escreveram esses salmos. Então, ele é, de maneira geral, orações, né, e poesias, clamor, né, cânticos que expressam a mais íntima sensação, emoções do ser humano relacionada a Deus. Certo? Outros salmos também foram escritos como os cânticos de louvor, ações de graças, adoração, exaltando a Deus por seus atributos e pelas suas grandes misericórdias e pelos seus grandes feitos na vida das pessoas que escreveram os salmos. E certos salmos vão conter importantes trechos messiânicos, o que significa dizer que alguns salmos eles vão mencionar ou vão relacionar a respeito do Messias, da vinda do Messias, do reinado do Messias, da vitória do Messias, que nós sabemos muito bem que é Jesus de Nazaré. Certo? Falado tudo isso, né, uma introdução rápida a respeito do livro de Salmos, sabendo que ele é um livro que está na categoria dos livros de sabedoria, dos livros sapiensienses. Vamos agora, né, para o primeiro tópico da lição, que tem por título Um livro que fala ao coração. E o primeiro subtópico vai falar os Salmos e Jesus. Então é a partir deste momento que nós vamos começar agora a relacionar o livro de Salmos com a vida de Jesus. E é importante destacar que o evangelista Lucas ele vai apresentar o livro de Salmos como a escritura que fala da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Como disse lá na leitura bíblica, no texto bíblico, Lucas capítulo 24, versículo 44, vai dizer que era necessário que tudo aquilo que estava escrito se cumprisse a respeito da vida de Jesus. E Lucas, né, vai falar a respeito de que esses escritos estavam, essas profecias estavam no livro de Moisés, nos profetas e também nos salmos. Então, nós já aqui começamos a entender que os livros de salmos eles também têm uma importância messiânica e ele vai tratar a respeito da vida de Jesus. Há diversos salmos que mostra Jesus, apresenta Jesus, né? São salmos cristocêntricos, são salmos que revelam a natureza de Cristo como Deus, como Senhor. Certo? Outro quesito também é o livro de Salmos, é o mais citado por Jesus no Novo Testamento. Então, o livro de Salmos, ele menciona a respeito de Jesus e Jesus também menciona o livro de Salmos. Há várias profecias citadas por Jesus no livro de Salmos que se cumpriram naquele momento. Há também outros apóstolos, tá, que vão citar também o livro de Salmos, mencionando e relacionando a Jesus. Então é por isso, ao longo da história da igreja, o povo de Deus sempre leu o livro de Salmos e o livro de Salmos sempre fez parte da liturgia do culto cristão, porque são livros que mencionam a Jesus, são livros que falam sobre Jesus e principalmente que traz um sentido muito forte de adoração. Como já foi dito, o livro de Salmos são poemas e são cânticos. Então, eles não eram lidos, eles eram cantados pelos primeiros cristãos e pelos judeus. E são hinos que tocam a alma, são hinos que falam a respeito do sentimento humano, são hinos que expressam a verdadeira natureza da adoração. E também são hinos que expressam a verdadeira natureza de Cristo,
o nosso Senhor, né? Os salmos que são messiânicos. Então, o livro de Salmos ele fez parte da vida de Jesus. Jesus cita diversos trechos do livro de Salmos e também o livro de Salmos vai mencionar a Jesus como o Messias, como o Senhor, como o Rei de Israel, né? Como o Filho do Homem. Então, há uma relação aí mútua entre o livro de Salmos citar a Jesus e Jesus citar os livros de Salmos. Certo? Por exemplo, aqui eu vou citar apenas alguns trechos de salmos que falam a respeito de Jesus e do seu cumprimento no Novo Testamento. Jesus no livro de Salmos. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Isso está lá em Salmos 2, 7. O cumprimento disso está lá em Mateus, capítulo 3, do versículo 17. Outros salmos também que cita Jesus é o Salmos de número 8, verso 4, que vai dizer que Jesus é o Filho do Homem. O cumprimento disso em Hebreus, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Outros salmos que vai citar a Jesus é o Salmo de número 2, o verso 2, vai dizer que Jesus é ungido de Deus. E isso aí está o cumprimento lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como também vai ter uns salmos que vai dizer que Jesus tem um domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. O Salmo de número 8, verso 6. E o cumprimento disso está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Há diversos outros salmos também que vai falar a respeito de Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. Salmos 23. João 10 fala a respeito que Jesus ele é o bom pastor, que Jesus está às portas. Então, aqui é só um vestígio, essa aqui é só um vislumbre do que o livro de Salmos apresenta e fala a respeito de Jesus. Tem uma relação muito forte entre Jesus e os Salmos. E também deve ter uma relação muito forte entre a vida cristã e o livro de Salmos. O segundo subtópico vai falar a respeito do livro de Salmos e a igreja, né? A igreja primitiva e também o que deveria ser a igreja atual. Esse livro sempre auxiliou a vida devocional da Igreja de Cristo, ou seja, sempre fez parte da vida espiritual, sempre fez parte da vida devocional, da adoração a Deus. Tá? O apóstolo Paulo ele vai mencionar a forma de a igreja primitiva se reunir. E quando ele vai falar a respeito disso, ele vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, ou seja, ele está falando que a igreja deveria se utilizar do livro de salmos para o processo da adoração, da reunião, né? Daquilo que nós chamamos de culto a Deus. Então aqui nós encontramos a primeira característica e o primeiro sinal de que a igreja primitiva fazia muito uso do livro dos Salmos. Não somente isso, o apóstolo Paulo ainda em Efésios capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer assim, enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos. Então, podemos perceber aqui que o livro de Salmos ele faz parte da igreja primitiva, ele faz parte da adoração a Deus. Ele faz parte do inário dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles oravam, cantavam e sentiam em sua alma os salmos, né? A adoração a Deus através dos salmos. Como também as palavras dos saltérios, que é outro nome para o livro de Salmos, os saltérios, passavam a ser as suas próprias orações, as suas poesias e as suas próprias canções. Então, eles traziam a essência do livro de Salmos. E quem dera, né, hoje nós tivéssemos uma mesma essência voltada para o livro de Salmos. O livro de Salmos ele é muito utilizado nos nossos meios, entretanto, ele é muito pouco conhecido, que deveria ter um estudo mais aprofundado a respeito dos Salmos, um conhecimento mais profundo a respeito do livro de Salmos. Pregações bem mais profundas, eu posso dizer, a respeito do livro de Salmos. Porque é um livro que faz parte da igreja, é um livro que faz parte da vida cristã, é um livro que faz parte da adoração. E se nós queremos, quisermos, no caso, alcançar uma vida de adoração plena diante de Deus, o livro de Salmos tem instruções muito bem dadas
para as nossas vidas. Fez parte da vida da igreja e deve fazer parte da vida da igreja. Assim como os primeiros cristãos foram alcançados pelo livro de Salmos e fizeram desse livro o seu manual de adoração, o seu manual de louvores, nós também, enquanto igreja hoje, precisamos ter essa mesma conduta. Vamos agora falar a respeito do título do livro de Salmos, né? Aí o terceiro subtópico para nós encerrarmos o primeiro tópico. O título do livro. Pois bem, a primeira coisa que nós devemos entender é que há 3 definições para o livro de Salmos. A primeira é o hebraico, a segunda é o latino, a terceira é a grega. Os hebreus eles vão denominar o livro de Salmos como Terrelim, acredito que seja assim que se fala. Vai estar aqui na tela para vocês verem essa concepção, né? Esse termo. Então, esse termo é utilizado com o sentido de louvores. Então, Terrelim é com o sentido de louvores a Deus. Esse é o termo utilizado pelos hebreus, né? No hebraico. No verbo latino é persalmos, acho que seja assim que se fala também. Também tem o sentido de louvor, de cântico. E no grego, psalmos, que também traz a essência de louvores, de cânticos, certo? Portanto, ou poesias. Portanto, os livros de Salmos, eles são poesias espirituais que nos levam mais perto de Deus. Essas 3 definições deixam bem claro que o livro de Salmos são uma coletânea de 150 poesias, de 150 louvores a Deus através da poesia. Sendo assim, os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas e espirituais poesias e nós hoje podemos também sermos impactados e devemos ser impactados pelo livro de Salmos. Pois bem, falando agora a respeito do último tópico, né, o tópico de número 4, que vai falar a respeito da autoria e da data do livro de Salmos. A primeira coisa que deve ser entendida é que o livro de Salmos ele não foi escrito apenas por um único autor. Portanto, há diversos autores que foram inspirados pelo Espírito Santo, por Deus, para escreverem os livros de Salmos, certo? Vou só citar alguns aqui, só para fazer conhecido o nome deles. Metade dos salmos eles foram escritos e são atribuídos ao rei Davi. Há outros salmos que são atribuídos aos filhos de Corá. Há salmos que são atribuídos a Asaf. Há salmos que são atribuídos a Salomão. Há salmos também que são atribuídos a Moisés. E há muitos outros salmos de autoria desconhecida. Então, como já dito, não há apenas um escritor do livro de Salmos. Por ele ser uma coleção de poemas, de louvores, eles têm vários escritores. E, consequentemente, nós podemos falar agora a respeito da data. Quando o livro de Salmos foi escrito? É só pensar e raciocinar. Se não há um único autor, e se esses autores viveram em épocas diferentes, não se tem também uma data precisa de quando o livro de Salmos ele foi escrito. O que pode ser dito é que a maioria dos salmos pode ter sido escrito entre o século X a o século V a.C. Lembrando que a contagem dos anos, ou consequentemente a contagem dos séculos antes de Cristo, é de forma decrescente, do maior para o menor. Por isso, ele pode ter sido escrito entre o século X ao século V. Ele passa ali por o tempo de Moisés, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, o tempo dos profetas, o tempo do exílio e até mesmo pós-exílio. Então não há uma data precisa a respeito do livro de Salmos, pois ele foi escrito por diversos autores em épocas diferentes. Portanto, esse livro ele vai abranger toda a história de Israel no Antigo Testamento. Todo o processo da história de Israel, o livro de Salmos aí tem uma pequena parcela e participação através dos seus escritores, ok? Dito isso, finalizamos o primeiro tópico e agora vamos para o segundo tópico, que vai falar a respeito da composição e do propósito real do livro de Salmos.
O primeiro subtópico vai falar a respeito da divisão do livro de Salmos. E eu já quero aqui citar dois personagens da história cristã muito importantes e influentes no estudo teológico. O primeiro é Lutério, que vai descrever o livro de Salmos como uma Bíblia em miniatura. Então ele vai relacionar o livro de Salmos com a própria Bíblia, só que em tamanho menor, né? Uma miniatura da Bíblia. Calvino ele também vai descrever o livro de Salmos como uma anatomia de todas as partes da alma. Por isso ele vai falar que tudo aquilo, toda a emoção ali representada é como se você estivesse diante de um espelho. Então há essa concepção também aí a respeito do livro de Salmos, trazendo essa concepção de que é um livro que é muito importante, é um livro que tem a sua parcela significativa para as nossas vidas. Diante disso, é importante também destacar que o livro de Salmos era uma coletânea, ou seja, ele é uma coleção de 150 poesias, e é já justamente por isso que o livro de Salmos, nós não dizemos que ele tem capítulo, nós dizemos que ele tem versos, né? Ele tem números, primeira poesia, segunda poesia, certo? Então, por ele ser um inário, ele tem o Salmo de número 15, Salmo de número 10, tá? E versos, né? Então ele é uma coletânea de 150 poesias. Contudo, o livro de Salmos ele é formado por uma divisão lógica. Essa divisão lógica é só para nós entendermos algumas concepções de 5 outros livros. Então, 150 poesias dividido em 5 partes. Vamos lá. O primeiro livro de Salmos ele vai se dar do Salmo de número 1 aos Salmos 41, tendo aí um total de 41 salmos. O segundo livro de Salmos vai ser dos Salmos 42 a o Salmo número de 72, que vai ter um total de 31 salmos. O terceiro livro de Salmos, né, dessa divisão, ele vai ser dos Salmos 73 aos Salmos 89, tendo aí 17 salmos ao total no terceiro livro. O quarto livro ele vai ser dos Salmos 90 aos Salmos 106, tendo também 17 livros dentro desse quarto livro, dessa divisão do livro de Salmos. E o livro de número 5 vai ser dos Salmos 107 aos Salmos 150, tendo um total aí de 44 salmos ao todo, tá certo? Como já foi dito, a autoria desses livros vai ser da maioria de Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Corá, Asaf, entre outros, certo? Vamos aqui falar agora um pouquinho a respeito, ainda a respeito da composição. O segundo subtópico vai falar a respeito da classificação literária dos livros de Salmos. A primeira coisa, como eu já disse, o livro de Salmos eles podem ser classificados como um livro de sabedoria ou como os livros de sapienses, certo? Que basicamente é a mesma coisa. E também pode ser um livro de poesia, um livro literário de poesias, tá? Os Salmos, eles não foram produzidos e não são produzidos para ser lidos, como nós lemos hoje nos nossos cultos. Os livros de Salmos, eles costumavam a ser cantados, eles devem ser cantados, devem ser proclamados em alta voz. Então, diante disso, os livros de Salmos, os estudiosos, eles costumam classificar os Salmos em categorias básicas, tais como, primeira, Salmos de lamentação, segunda, Salmos de sabedoria, terceiro, os Salmos régios, os Salmos de louvor, os Salmos de ações de graças, os Salmos proféticos e os Salmos penitenciais. Então, é basicamente essas aí as categorias que os Salmos costumam a ser divididos, certo? Essa é a composição literária do livro de Salmos. E agora vamos falar a respeito do propósito do livro de Salmos. E aí, qual é esse propósito? O que pode ser notado é que o livro de Salmos, por ele ter vários temas importantes, várias concepções de vida, várias concepções de adoração, ele é um livro que, particularmente, ele não vai ter apenas um único propósito, mas vários. Entretanto, pode-se dizer
que o maior propósito do livro de Salmos é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Então é expressar como nós nos sentimos diante de Deus, como aqueles escritores, como aquelas pessoas se sentiram diante daquela situação. E eles estão expressando o mais íntimo da sua alma, oferecendo o seu mais íntimo clamor, a sua mais íntima adoração a Deus. Certo? Então, o livro de Salmos, ele cumpre uma função muito nobre na Bíblia, a de nos aproximar do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então, o propósito maior do livro de Salmos é justamente esse, mostrar o sentimento mais íntimo da alma humana em relação a Deus, voltada a Deus, para que, consequentemente, nós consigamos nos aproximar do Todo-Poderoso. Certo? Dito isso, nós finalizamos agora o segundo tópico e vamos para o terceiro tópico, que tem por título Principais Temas do livro de Salmos. O primeiro subtópico vai falar a respeito do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. E eu já quero iniciar esse tópico lendo aqui um Salmos, que é o Salmos de número 24, versos 2, que vai dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, o que nós encontramos aqui nestes salmos é que Deus ele é o criador de todas as coisas e que Deus ele é o sustentador de todas as coisas. Dessa maneira, é importante destacar que um dos principais temas do livro de Salmos é mostrar o próprio Deus como esse criador, como esse sustentador, esse Senhor sustentador de todas as criações. Então é importante dizer que no livro de Salmos, Deus é apresentado como um ser distinto da sua criação. Ele é o Criador, portanto, ele é distinto da criatura. Entretanto, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele é distinto da sua criatura, ele se relaciona e sustenta um relacionamento pessoal com aquilo que ele criou, com as suas criaturas. Então, o livro de Salmos, ele apresenta Jesus, um dos principais temas é basicamente esse: Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. O segundo subtópico do terceiro tópico vai falar a respeito da realeza do Messias. Então, é outro tema importante que o livro de Salmos vai tratar, sobre a realeza do Messias. Então, muitos salmos eles vão enfatizar sobre o rei de Israel, isto é, a sua entronização, a sua justiça, a sua retidão e o reinado perene, aquele reinado que será eterno. No caso aí, Salmo de número 71, do verso 1 ao 7, e o Salmo 110, do verso 1. É importante destacar que esses salmos, muitas das vezes, ele vai estar tratando a respeito dos próprios reis da época, como, por exemplo, do rei Davi, do rei Salomão. Entretanto, não significa dizer que estes salmos não se apliquem também a Jesus, não tem uma visão profética, uma visão messiânica, tá? Uma vez que esses salmos faz uma conexão entre os reis da época e também aos reis de Jesus, o livro de Salmos ele mostra aí a realeza de Cristo como o herdeiro, né, do trono dos céus e também do trono de Israel. Sendo assim, rei sobre Israel, rei sobre o universo, rei sobre todas as coisas. Sim, o livro de Salmos ele nos ajuda a adorar a Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O terceiro subtópico do terceiro tópico vai falar a respeito, tem um título, né, a respeito da vida de devoção a Deus. E esse daqui é um dos principais temas que o livro de Salmos vai tratar, a respeito da vida devocional a Deus, da vida de adoração a Deus, do encorajamento que nós sentimos ao lermos o livro de Salmos. Então, esse livro vai remontar diversos aspectos da vida espirituais, a partir de variados temas devocionais, como, por exemplo, o louvor a Deus. Ele vai falar sobre a importância do louvor a Deus, como esses louvores, né, eles tocam o coração de Deus, e estudando esses louvores, percebemos a essência cristocêntrica, a essência de o ser humano não ser nada, mas Deus ser tudo, que infelizmente hoje
há uma contradição dentro desse conceito, que muitos louvores não mais enaltecem a Deus, mas querem enaltecer o ser humano, querem focar no ser humano e esquece de uma visão totalmente cristocêntrica e teocêntrica, onde Deus é o centro do louvor, onde o louvor é para Deus e os seres humanos são apenas meros instrumentos criados para adoração a Deus. O outro tópico devocional que é tratado no livro de Salmos é o fato de nós agradecermos. Então, vemos muitos salmistas falando a respeito da gratidão, de ser grato a Deus, né? De agradecer por todas as coisas. Então, a gratidão é algo predominante dentro do livro dos Salmos. Outra coisa também é celebrar. Celebrar o quê? Celebrar a paz, celebrar a vida, celebrar a adoração a Deus, celebrar em gratidão a Deus. Outro tema que é tratado a respeito na visão devocional no livro de Salmos é o do clamor. Então, nós devemos clamar a Deus nos momentos de tribulações, nos momentos de dificuldades, nos momentos de paz também, nos momentos de bonança. Nós devemos sempre clamar a Deus, nós devemos sempre chamar a Deus para perto de nós. Outra coisa também que é apresentado nos temas devocionais do livro de Salmos é a confissão dos pecados. Assim como o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele vai entender o seu pecado, vai confessar o seu pecado. Isso também precisa ser algo corriqueiro nas nossas vidas. Então, o livro de Salmos trata sobre isso e serve como ensinamento para as nossas vidas. Confessar os nossos pecados para nos aproximarmos mais de Deus. A confiança em Deus é tratado também na questão devocional e o fato também de esperar, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então, esses daqui são alguns dos temas devocionais que são tratados no livro de Salmos. E chegamos agora ao fim da lição, né? Todo aí foi um esboço tratado a respeito da lição de número 1, e nós podemos concluir que o livro de Salmos ele é um livro riquíssimo em conteúdo para as nossas vidas, e nessa lição nós estudamos o conceito, a estrutura, o propósito e alguns temas que vão perpassar o livro de Salmos e que são de suma importância para nossas vidas enquanto cristãos. Diante disso, eu agradeço a você que ficou até aqui comigo, espero que eu tenha lhe ajudado de alguma maneira a compreender e a chegar a um conhecimento mais profundo a respeito do livro de Salmos. Se você gostou desse vídeo, se eu lhe ajudei de alguma maneira, eu peço também você que me ajude, né, se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeos que serão lançados futuramente, também deixando aqui o seu like e compartilhando esse vídeo aí com os irmãos, no grupo da igreja, enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, não esqueçam de ativar as notificações para não perder nenhum outro vídeo que será lançado futuramente. É isso, fiquem com Deus, a paz do Senhor, até o próximo vídeo.